E aí, pessoal, como é que estava aí a ansiedade? Já aprendeu o for agora para aprender a outra forma de repetição dentro do Python, que é o while. Em alguns casos, o for não vai funcionar, o while vai estar aí para te ajudar. O while vai ajudar, vai conseguir fazer o processo de repetição para praticamente todos os casos em que você conseguiria fazer com while, mas com o for, mas tem alguns casos que você não conseguiria fazer com o for, que o while vai entrar aí para te ajudar. Então hoje a gente aprende começar fazendo revisão rapidinha ali daquela parte teórica, mas trazendo a aplicação prática, inclusive repetindo o exercício que a gente fez com for na aula passada, como a gente faria ele com while, e além disso, aprofundar um pouquinho, porque a gente viu visualização, viu até cálculo, mas apresentando na tela, hoje a gente vai aprender como a gente guardar aquilo que a gente está fazendo dentro das nossas repetições. Então aproveitem bastante o conteúdo. Se não tiver feito ainda, faz a inscrição no canal para continuar acompanhando todo esse curso e vendo os outros conteúdos, dá o like, faz comentário e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que também queiram aprender Python. Agora, para a gente fazer o loop while, continuando o que a gente viu na parte anterior, dessas aulas aqui de loop, vamos ver agora o loop while, né? Retomando aqui a parte da teoria. A estrutura é similar, mas o importante, eu tenho que ter uma condição, tenho que ter alguma forma de atualizar essa condição. Normalmente essa forma aqui pode ser uma variável rodando e sendo atualizada dentro do meu bloco de instrução. Então vamos ver aqui, vou apagar aquela parte que eu tinha feito no programa para aumentar o loop. Vamos só rodar aqui, deu uma zerada aqui no nosso prompt, para a gente agora brincar com o while no prompt, depois a gente volta aqui para o programa. Então vamos lá, eu vou criar uma variável chamada contador. Opa, contador recebe 0. Ok, melhor. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, a minha variável frutas ainda vai aqui, ó. Desculpa, a minha variável salário. Len salários é igual a 3. Então, como eu usaria para fazer, primeiro aquela coisa mais simples, de apenas mostrar os salários. Eu poderia vir aqui, ó, while contador menor do que o len de salários. Vamos testar aqui. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Voltando para a minha parte, while condição. Qual é a minha condição? O contador tem que ser menor do que o len de salário. Qual é o valor inicial de contador? É 0. Qual é o len de salário? É 3. 0 é menor do que 3? True. Né? A gente viu isso lá na nossa aula de comparações. Então, o que ele está fazendo aqui é simplesmente comparar e aí vai dar um valor true. Então, na prática, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Enquanto for verdadeiro o que está aqui, repita o que estiver na minha instrução. De alguma forma, eu preciso atualizar essa comparação, porque cada vez que o loop repetir, ele vai olhar as variáveis contador e a variável, e o valor, não, aqui não uma variável, mas o valor dessa expressão, len de salário. Essa expressão sempre vai ser fixa. Eu não estou alterando aqui, ou não vou alterar o código, no meu código, isso aqui. Então, a gente tem aqui o contador, vai ser a variável que precisa de alguma forma, seguindo essa lógica, ter atualizado. Então vamos aqui, ó. Print salário. E aí vejam o seguinte, ó. Eu posso usar, quando eu tenho uma lista, essa anotaçãozinha aqui, ó. Contador. O que isso vai fazer para mim é o seguinte, ele vai vir aqui, ó. O contador, concordam comigo que em um while ele está começando com o 0. Então, eu daria isso aqui, seria o equivalente eu dizer o seguinte, ó, salários, 0. O que o salário 0 significa é o seguinte, ele vai vir aqui na variável chamada salários, e uma lista ela é ordenada a partir do 0. Então, cada item dentro de uma lista ele tem uma determinada posição. Então, 1600 está na posição 0, sempre começa na 0. 9500 está na posição 1.
29.000 está na posição 3. Então, se eu digitar salários dessa forma aqui, salário 0, o que o Python vai retornar para mim é isso aqui. O valorzinho 1.600. Se eu digitar salários 1, o que o Python vai me mostrar o valorzinho lá de 9.500. Se eu digitar salários 2, será exibido um valor de 29.000 e assim sucessivamente. Então, se eu sei isso, eu sei que as fatias, isso aqui a gente chama de fatiamento de uma lista, que as fatias dessa lista têm estes valores e retornam, ou tem este significado, esta organização e retorna esses valores, o que eu estaria fazendo aqui fora no meu prompt, quando eu chamo fatia contador, é dizendo o seguinte, ó, mostre o valor que vai ser atualizado desse contador aqui dentro. Então, mostre o valor de salários na posição do meu contador. Basicamente, isso que estaria sendo feito. Mas, se eu faço isso e dou Enter, eu vou fazer aqui só para vocês verem, vai dar um problema. Vou deixar aqui o problema acontecer. Ops, ele deu um outro problema que foi eu digitei errado aqui a variável. Mas tudo bem, vou repetir. No idle, para repetir, você aperta Alt P e ele repete o último código. Então eu vou lá de corrigir. Aqui está certo. Aqui está certo. Tudo está certinho. Vou dar um Enter e vocês vão ver o que vai acontecer. Quebrei o computador, Jânio. Agora é a hora do meme. O que ele está fazendo isso aqui é o que a gente chama de um loop infinito. Eu dei um problema para o meu computador. Como eu resolvi? Ctrl C. Ctrl C é uma keyboard interrupt. É um atalho do Python para interromper sempre que você está com um programa dando problema. Então não se preocupe. O que ele faria aqui se eu não interrompesse? Ele vai quebrar o computador, vai dar algum problema na minha placa, vai fazer o quê? Nada, ele vai continuar infinitamente. Vai chegar um momento que ele pode gastar muita memória, travar alguma coisa aqui no teu computador, mas basicamente assim, não é uma coisa para se preocupar muito, não. É claro que você não vai querer um programa perdido na tua memória, deixando lixo aí. Então você aperta o Ctrl C que você interrompe. Sempre que você aperta o Ctrl C no Python, ele vai interromper qualquer coisa que estiver rodando. Vamos lá. Alt P novamente. Então, como eu faço para não entrar nesse loop infinito? Olha o que a nossa aula está dizendo, a atualização da condição. No while, diferente de no for, no while eu sempre preciso fazer uma atualização. Pode ter situações aqui no for que você também vai fazer, mas o for, se você usar dessas formas aqui, ele é mais inteligente, ele é mais contido. Então, é menos propício a dar esse tipo de problema. No while, sempre você tem que ter uma forma de atualização da condição. Então, vamos lá. Ó. Contador, eu posso colocar de duas formas, igual a contador mais 1. Vejam aqui agora o que ele vai fazer. Ah, Jânio, agora deu certo. O que é que ele fez? Contador não era 0? Então, quando ele terminou, ele disse que contador é igual a contador mais 1. Então, ele mostrou na tela o que eu pedi, contador 0. E notem que é exatamente o que eu havia previsto, 1.600. Depois ele botou contador que era 0, agora recebeu contador mais 1. Então, o contador passou a ser 1. Aí, repetiu o loop. Contador sendo 1, ele é menor do que 3? É menor do que 3. Então, ele repete novamente. Contador 1 veio para 9.500, 9.500. Tudo certinho. Depois ele foi lá, somou mais 1. Então, o contador agora passou a ser 2. E aí ele trouxe para cá, jogou isso aqui. Aí, o que ele fez? Ele colocou contador mais 1. Contador passou a ser 3. Contador sendo 3 é menor
do que 3? Não, 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3. Então, ele foi aqui e interrompeu. Essa condição passou a ser falsa. Como a condição passou a ser falsa, ele interrompeu o teu fluxo e parou por aí. Então, essa é a diferença do loop while para o loop for. Vamos jogar aqui dentro como a gente faria isso. Vou apagar essas linhas. Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou criar contador como sendo igual a 0, mas vou criar também uma outra variável chamada novos salários. E vou fazer o seguinte, ó. Já ensinei como criar uma lista colocando valores, já ensinei como criar uma lista de letras, e aí agora eu vou ter uma lista chamada novos salários. E aí, novos salários, eu vou fazer o seguinte agora, ó. While contador menor do que o que, gente? Len de salários. Ele vai mostrar na tela. Vamos fazer ele mostrar isso aqui, ó. De uma outra forma, né? Print. Salário atual, a gente vai usar aquilo ali, ó. Ser igual a salários contador. Exatamente como nós acabamos de aprender no prompt. Novo salário, aí eu vou trazer isso aqui, será igual ao salário contador vezes 0,8. Ele vai mostrar na tela. Eu vou primeiro rodar como está aqui, depois a gente vai ver de uma outra forma, uma outra ação. E aí vocês vão entender para que eu criei isso. Loop while. Aqui eu vou botar isso aqui, gente. Não é necessário, só para a gente ver na tela a separação. E aí eu vou criar uma divisão aqui. E a gente vai ver na tela, só para organizar, né? A gente saber quando eu estou vendo o valor vindo daqui, quando eu estou vendo o valor vindo daqui. Opa! Fiz bobagem. Novamente, qual a bobagem? Como é que conserta a bobagem? Contador, e aí eu disse que eu ia te mostrar para vocês uma outra forma. Eu escrevi assim, ó, contador igual a contador mais 1. Mas eu poderia simplificar isso aqui quando eu tenho uma variável que eu quero simplesmente atualizar o valor dela, pode ser o contador, pode ser o S, pode ser qualquer um, eu posso fazer isso aqui, ó, contador mais igual a 1. Então aqui é a mesma coisa de eu ter dito contador recebe contador mais 1. Quando eu faço isso, ele está entendendo que eu vou pegar a variável antiga e atualizar o valor dela com esta operação que vem antes de igual e com isso aqui. Notem que tem que ser mais igual, não pode ser igual mais. Não pode ser de uma outra forma, tem que ser mais igual. Se eu quero multiplicar, posso fazer também. Contador vezes igual a 1, multiplicaria. Contador menos igual a 1, reduziria o valor. Então, sempre eu uso a operação que eu quero aqui. No nosso caso, mais igual a 1. Vamos rodar novamente. E aqui a gente viu, ó, lembra que eu coloquei aqui a separaçãozinha. Aqui é o que a gente viu na aula passada. E aqui o que a gente acabou de gerar na aula de hoje. Vamos ver se bateu. Tá vendo? Ó, mesma coisinha. Mesma coisinha. E aqui também. Então, tudo certo. Posso usar para situações similares a mesma coisa. Quando você for avançando na programação, é que você vai ver que em alguns casos vai ser melhor usar um, em alguns casos melhor usar o outro. Mas aqui na nossa forma simplificada, eu mostrei que em muitas situações você vai conseguir usar a mesma coisa. Vou fazer mais uma brincadeira aqui agora. Então, além de exibir na tela, vamos só voltar aqui, ó. Salários. Salários, apesar de eu ter feito as contas, ó, o salário não mudou. Então eu fiz continhas, mas só mostrei na tela, não atualizando nada. Contador foi atualizado, mudou.
E esses novos salários? Novos salários. Aí nos novos salários, eu tenho aqui uma variável em branco. Vamos preencher essa variável? Vamos colocar nela os valores novos aqui dos salários? Como eu faria? Poderia vir aqui, ó, novos salários igual, e aí eu copio, né? Pô, fácil, Jean. Caraca, coisa boa. Posso fazer isso. E aí eu teria ali, ó, acabei de criar aqui, ó, uma tabelinha bonitinha, com os salários da galera atualizada e tal. Mas vou dizer para vocês, isso aqui não é a forma inteligente de se fazer. Vou rodar de novo, só para mostrar para vocês o mágico, nada nessa manga, nada nessa manga. Novos salários continua ali zeradinho. Por quê? Porque eu repeti. Quando eu repeti, ó, vejam que o Python sempre mostra o restart. Sempre que você dá um F5, ele zera tudo que tiver na memória e cria do zero aquilo que for necessário. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Novos salários, ponto. Append. O que é isso aqui, Jânio? Isso é o que a gente chama de método. Isso aqui e isso aqui são listas do Python. Os tipos de dados nativos do Python, eles funcionam como objeto. E objeto em linguagem de programação ou classes são formas de você trabalhar de maneira simplificada. Você criou aqui não apenas uma variável com dados guardados, você criou uma variável com dados guardados, mas aquela variável ela passa a ter formas de você manipulá-la. E aí uma das formas de manipular uma lista é o que a gente chama do método append. O método append, ele adiciona ao final de uma lista um determinado valor. Poderia aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, novos salários, ponto, append, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Agora eu vou digitar novos salários. E vejam que ele tem ali um valor. Aí eu venho aqui novamente, ó, novos salários, ponto, append, 25 mil. Notem que apesar da lista ser criada com colchetes, aqui eu tenho que colocar parênteses também, porque um método de um objeto ele funciona como uma função, igual a função print ali, que eu tenho que, a gente viu aqui, sempre que eu tenho uma função, eu uso parênteses para passar meu argumento. Então aqui eu vou usar parênteses, usei desse jeito, ele adicionou no finalzinho. Por que aqui está no começo? Porque é onde não tinha nada, então ele vai inserindo aqui no que a gente chama do final, mas o final de uma variável vazia é o primeiro ponto dela. Então vamos lá, novos salários, ponto append, 25 mil. Aí eu venho aqui e vejo novos salários. Então vejam que o que ele está fazendo aqui é adicionando valores a uma lista vazia. Então eu posso criar uma lista vazia e fazer isso. Agora então, vejam, quando eu apertar F5 novamente, ele vai zerar novos salários. Esse aqui que eu digitei não vai ser útil mais. Dentro do meu loop while, ao invés de apenas exibir, eu vou fazer uma operação, ó, novos salários, ponto, append. Dá pausa e me diz como eu faço para que o loop me adicione os valores da variável antiga atualizados com o ajuste de 1.8. Dá uma pausa. É muito óbvio, mas é claro, é bom a gente treinar. De repente tenta fazer isso aí, dá uma pausa, roda, vê se deu certo, e aí tira da pausa e agora vamos ver como eu vou fazer. Que é basicamente a mesma coisa que eu fiz para exibir ali, ó. Novos salários, contador, vezes 1.08. Então eu posso aqui dentro fazer uma expressão. O importante é que essa minha expressão me dê um valor e eu consiga inserir esse valor dentro da minha variável. Então vamos lá?
Tá, conferida se está tudo certinho, a princípio sim. E agora a gente vai rodar o nosso programa. Rodou, na tela não mudou nada, mas agora vamos conferir nossas variáveis. Contador, ficou lá o 3, salários, ficou lá os salários e novos salários. Aí vejam que aí ele automaticamente fez a inserção. Então percebam que aqui foi um loop simplesinho, no comecinho eu mostrei só isso aqui, aqui eu comecei a brincar. Isso aqui eu poderia ter essa mesma instrução ali em cima. Vamos fazer lá em cima para a gente ver? E vamos brincar aqui o seguinte, ó, para você ver uma forma diferente. Novos salários for, e aqui novos salários while. Para a gente diferenciar o que eu fiz com cada tipo. Novamente, põe pausa, pensa como você poderia fazer. Depois de você pensar, tira da pausa e vamos ver como eu fiz. Novos salários for, append S. Aqui, vejam que é mais simples. Então, assim, o loop for, dependendo da situação, ele vai ser mais simples. Então, se for possível usar o loop for, muitas vezes ele vai deixar teu código mais direto. Eu vou até fazer aqui uma brincadeira, ó. Vou apagar tudo. Não quero mais ver na tela não, já. Quero só ver o resultado final. Agora eu vou só salvar com outro nome para eu não perder aquela versão original, que eu quero a versão original. Loops. Novo salário for append S. Não é S que eu quero, gente. Eu quero salário atualizado. Então, S vezes 1.08. E aqui, nesse não muda, vou só mudar o nome, porque eu alterei a variável. Então, seria novos salários while append, blá, blá, blá. Vamos rodar. Dessa vez vocês vão ver. Até apagar isso. Vou apagar isso. Só botar aqui uma brincadeirinha. Atualização dos salários concluída. Só para a gente ver que ele finalizou. Então rodou. Não mostrou nada na tela fora isso, mas vamos ver agora as variáveis. Salários. Novos salários. For. Novos salários. E aí passa a conta, fecha a conta e passa a régua. Passa a régua e fecha a conta. Vou deixar novamente os códigos salvos para vocês no GitHub. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Pensem aí, peguem exemplos. Vai lá no meu GitHub que tem outros exemplos de utilização. Testa, tenta reproduzir, tenta entender o que estão nos códigos. E se tiver dúvida, deixa as dúvidas aí pra gente. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, né? Com isso a gente finaliza a parte de estruturas de repetição do Python. E além disso, a gente finaliza assim, boa parte do conteúdo fundamental, do conteúdo teórico do Python. A gente vai aprender um pouquinho mais. Hoje e na aula passada eu ensinei sobre as listas. A gente vai aprender também sobre outras estruturas de dados do Python, sobre como criar programas mais estruturados. Então a gente vai agora para um intermediário avançado aí, pelo menos da parte geral do Python básico. É claro que assim, ninguém nunca vai dominar tudo que tem para ser dominado no Python. Tem muita questão, tem muitas bibliotecas, outras formas de uso que vocês vão poder aproveitar nas nossas outras playlists, mas com esse conteúdo das repetições, com o que a gente aprendeu antes sobre a lógica condicional e o básico das primeiras aulas, você já tem ali um caminho muito legal para você caminhar pelo Python e uma base legal também para aprender outros trabalhos, outras formas de atuação dentro da linguagem. Mas continuem conosco e vejam aí as próximas aulas e acho que já está no momento que dá para quem já pegou, dominou bem isso que a gente viu até agora, também ir para outras aulas ali, porque muita coisa das outras playlists precisam que você domine bem
esses fundamentos iniciais. Explorem bastante também aí o nosso repositório no GitHub que eu tenho sempre deixado. Tem um vídeo também aqui que já está, pode ser que eu faça uma atualização, estou pensando ainda no final desse curso, que é dicas de livros e de aprofundamento, mas já existe ele, que eu fiz na primeira versão desse curso, está disponível para quem quiser aprofundar o estudo também através de livros, para quem gosta dessa abordagem de aprendizado.